Vasco da Gama, que entra em campo logo mais para enfrentar o Bragantino em São Januário, jogo de alto risco, Breno Monsef. Pois é, casa cheia logo mais, o torcedor do Vasco tá na tensão e aquilo que a gente já vem falando nos últimos dias, mas como é o pré-jogo, a gente tem que passar o serviço completo aí do jogo. Lembrando a situação da tabela, o Vasco precisa vencer para não depender do jogo do Bahia, que joga ao mesmo tempo contra o Galo. O Vasco tem 42, o Bahia tem 41. Os dois têm 11 vitórias. E o saldo do Bahia é -6, o do Vasco é -11. O que isso significa? Se o Vasco perder, o Bahia não pode empatar. Se o Vasco perder, o Bahia também tem que perder. Se o Vasco empatar, o Bahia tem que no máximo empatar. E se o Vasco vencer, olha só pro próprio jogo e aí escapa do rebaixamento. Pro time de hoje, eu venho falando nos últimos dias, algumas possibilidades de mudança. Eu falava de 2, mas aí essas 2 podem virar 3, a gente vai entender agora, ó. Léo Jardim, Pumita Rodrigues, deve ser mantido na direita, Maicon. O companheiro do Maicon vai depender ainda se o Medel vai estar bem com a coxa direita, né? O Medel que não viajou no fim de semana, o edema na coxa. E se ele estiver bem, ele entra. Se não, o Léo Pelé volta a ser titular da equipe do Vasco. E na esquerda, o Piton. Meio de campo recheado, hein? Zé Gabriel, Marlon Gomes. Aí mais um, que eu vou deixar um asterisco, que eu vou explicar já, e o Paulinho. Paulinho vai jogar? Tendência que sim, que vá pro jogo. E lá na frente, Peck e Verrete. Esse terceiro homem, ou quarto homem de meio de campo, tá ainda em aberto. Pode ser o Jair, aí seria o Zé Gabriel e Jair, né? E o Marlon Gomes podendo jogar um pouco mais à frente. Pode ser o próprio Praxedes, que o Vasco pagou a multa, né? De 200 mil euros ao próprio Bragantino pra contar com ele. Ou o Payet. O Payet também foi testado como titular nessas atividades, pelo que a gente apurou. Então, são essas as possibilidades de mudança. O principal ponto é o meio de campo. Como é que vai ser a postura do Vasco no meio de campo? Se o Ramon Dias vai reforçar mais a zaga, né? Botando ali uma primeira linha com 2 homens pra proteger a zaga, no caso, né? Aí seria Zé Gabriel e Jair. Ou se ele deixaria só o Zé Gabriel e botaria o Praxedes nesse meio de campo, junto com o Marlon Gomes, ou até o próprio Payet, que também vem até afinando, né? Podemos dizer que tá fininho o Payet, né? Pelo que ele chegou no Vasco, o Payet tá bem fisicamente. Entrou mal no último jogo, hein? Pois é, a questão do Payet é essa, né? O Payet, ele perdeu muito tempo pela questão física, ele também ficou 3 meses sem jogar, né? Depois do fim da temporada europeia. Mas quando ele foi utilizado já nessa reta final, faltou ritmo pra ele, né? Faltou intensidade, faltou talvez fôlego, não sei. Agora ele errando o passe que, sinceramente, o Payet errar o passe que ele errou ali de coisa de 2 metros, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Exatamente, então isso é o que joga contra o Payet ser titular, mas como eu falei, ele foi testado nessa posição, pode ser esse terceiro ou quarto homem de meio de campo da equipe do Vasco. Então o cenário é esse, o Vasco tem que vencer, né? O Vasco tem que entrar em campo pra vencer, pra não depender do outro jogo do Bahia, que joga ao mesmo tempo contra o Galo. Essas são as projeções. Casa cheia, mais uma vez, ingressos esgotados em pouquíssimos minutos, a galera do Vasco vai lotar logo mais, 9h30 da noite, com essa necessidade do Vasco vencer, pra não depender de outro resultado. E, mais uma vez, né? O Vasco de novo decidindo na última rodada. Foi assim ano passado, no retrasado não, no retrasado, com Caiu, né? Sempre na última rodada. E vamos esperar que esse ano o Vasco fique na Série A, né, Azevedo? É o que a gente espera. Pois é. Né? É o que a gente espera, o Vasco dependendo apenas de si. Cara, e essas prováveis mexidas aí que o Ramon deve promover no Vasco? Dúvida entre Payet como titular ou não, a manutenção do Paulinho, que eu questiono muito, né? O Paulinho vem sendo realmente um jogador muito aquém do que a gente espera. Ele tá com um problema no ombro, né? E tem jogado meio que no sacrifício em alguns jogos, né? Isso também tem pesado contra. Será que vale a pena colocar esse cara como titular nessa situação, cara? Pois é. Né? E aí, Gabriel? Eu acho que o Paulinho é aquele jogador que acrescentou tanto num determinado momento, conseguiu mexer tanto no nível técnico, que agora o treinador meio que utiliza isso como, né, um álibi. Pô, o cara foi tão bem, eu tenho um pouco mais de paciência com ele, não seria nenhum absurdo dessa altura o Paulinho perder a posição. A grande verdade é que tá chegando o final do campeonato agora, né? Última rodada, e alguns jogadores perderam o rendimento, né? O Praxedes perdeu o rendimento, o Paulinho já esteve muito melhor. O Marlon, por exemplo, não consegue embalar, né? Uma sequência, ou é lesão, ou é suspensão. O Piton. O Piton, que era um cara do, né, o melhor cruzador do Brasil, como a galera diz, ele não tá acertando no cruzamento mais, cara. Nesse caso também ficou um pouquinho manjado o jogo do Vasco, né? A galera já top a marcação por ali, dificulta muito a vida do Piton. Payet tem muita qualidade, mas
Fisicamente, eu acho que não conseguiu emplacar ainda no Vasco da Gama. Tô muito curioso pro Vasco permanecer na Série A e entender como o Paê vai resistir a uma pré-temporada, né, um início com estadual, enfim. E aí você fica meio que refém desses caras, né? Porque o elenco hoje não te apresenta grandes opções. Por mais que o Vasco tenha se reforçado, ainda é um elenco limitado. Né? Você vê o Jair, por exemplo, é outra opção de meio de campo. Em nenhum momento emplacou com a camisa do Vasco, em nenhum momento teve uma sequência de atuações que se esperava. Por isso eu vou entender qualquer opção do Ramon Dias. Ontem debatemos se valia a pena pagar R$1 milhão pra Ched jogar. E no fim das contas, Azevedo, ter mais um cara à disposição é importante. E como ninguém tá jogando muito nesse meio de campo, é bom ter todo mundo, porque cada um joga um pouquinho e de repente ajuda o Vasco hoje. Então, assim, é difícil até de prever a escalação, porque o Ramon Dias também não se mostrou adepto de um time fixo. Ele vai mexendo, em alguns momentos ele é forçado a isso, né? Por conta de lesão ou por conta de suspensão. Mas ele também não se mostrou adepto de ficar repetindo a escalação. Ele vai entendendo conforme o jogo. Eu acho que hoje é um jogo pro Vasco sair um pouquinho mais. É claro, tendo muito cuidado com esse Bragantino, que é um time rápido, é um time móvel, um time de muito vigor físico. Mas é um jogo pro Vasco, de repente, tentar propor um pouco mais. A gente não pode perder de vista que o Vasco depende das próprias forças para escapar do rebaixamento. Por mais que a gente olhe pro jogo do Bahia e olhe pro duelo do Santos, no fim das contas o Vasco depende das próprias forças. Eu acho muito mais fácil o Vasco conquistar o resultado propondo um pouco mais o jogo, saindo um pouco mais, do que ficar se defendendo, de repente, uma postura um pouco mais cautelosa contra um Bragantino que já não tem qualquer objetivo no campeonato. E aí, pensando em propor um pouco mais o jogo, de repente vale a pena começar com o Paê, e aí você compensa, de repente, escalando 2 volantes, pode retirar o Paulinho do time, né, e montar um meio de campo com Zé Gabriel, Jair e Paê. Você pode utilizar, enfim, o Marlon e tentar ter um pouco mais de mobilidade. Eu tenho muita dificuldade de projetar time, porque o Ramon Dias realmente não foi um cara tão previsível assim no comando do Vasco. Independente de quem ele venha a escolher, eu espero que o Vasco entre em campo propondo um pouco mais o jogo, assuma o protagonismo, porque hoje quem tem que lutar por alguma coisa é o Vasco e não o Bragantino. A Marina Nunes, apesar do time não estar fluindo bem, eu sinceramente só não entendo o Robson Bambu. Não aguento mais ver esse homem jogando. A galera tem uma resistência, eu entendo, mas assim, Azevedo, eu acho que hoje não vai rolar não, né? Eu acho que hoje teremos um descanso do Robson Bambu. Foi uma formação que o Ramon Dias pensou, muito por conta de um jogo fora de casa contra o Grêmio, que tinha uma linha de ataque muito forte. Aí você tentou fechar um pouco mais a defesa, que acabou nem funcionando tanto no lance do gol do Grêmio. Mas eu acho que hoje não teremos Robson Bambu. O Vasco deve começar, até porque tem também outros jogadores à disposição pro Ramon Dias montar o time. O Medel, que era uma dúvida, né? Parece que no fim das contas vai jogar. Então, acho que não teremos que aturar Robson Bambu hoje, não. E de repente nunca mais, né? Porque provavelmente ele não fica pro ano que vem. O Silvio Ney tá aqui, olha, última rodada. Ninguém ganha de ninguém, vai terminar desse jeito mesmo, ok? Abraço, Silvinho Carioca. Se terminar desse jeito, tá ótimo. E se isso acontecer, vai cair com 41, né? A gente chegou a projetar o time caindo com 46. A gente projetou 47. Pois é, pra escapar 47. Como é que pode? Vai cair, se perder, cai com 41, Bahia. Ô Breno, esse campeonato é o campeonato mais imprevisível que eu já vi na minha vida. Queimando a língua dos comentaristas. Porque no fim das contas, a gente observou uma reta final, o Vasco perdeu jogos para Corinthians e Grêmio, que em tese subiriam a pontuação do Vasco. O Bahia perdeu 2 jogos que ninguém imaginava. O próprio Santos, né? Claro, o Santos vem perdendo para muita gente, mas pegou o Fluminense, por exemplo, o Fluminense que não vencia praticamente ninguém como visitante, o Fluminense foi lá e deu uma pancada no Santos. Aí o Santos foi pegar o Atlético Paranaense e tomou outra pancada, e isso acabou reduzindo um pouco a pontuação. Ainda bem, né? Porque o Vasco deu uma estagnada, né? Então ainda bem que a pontuação ficou mais baixa.